Bem-vindo ao sexto bloco da terceira aula do curso de Astrologia Hermética do E-Adeptos. No bloco anterior a gente viu Rod, ou Mercúrio, que vai lidar justamente com os aspectos intelectuais do seu mapa astral. Nesse bloco a gente vai dar uma estudada no planeta Vênus, que ele vai trabalhar os aspectos emocionais do seu mapa astral. Então Mercúrio e Vênus, pela proximidade do Sol, eles nunca vão estar muito afastados uns do outro no mapa. Então no máximo 3 ou 4 signos de distância. O que significa que eles vão ter características muito próximas e às vezes até muito contraditórias. Vênus traz dentro de si aspectos emocionais da nossa árvore. Então tanto o Vênus quanto o Mercúrio eles vão estar ligados ao chakra Manipura, ao chakra da fornalha. Então eles estão ligados com o que movimenta o seu corpo, ou seja, o intelecto e a emoção. Então eles fazem um parzinho que é extremamente importante nós avaliarmos esses dois em conjunto. Vênus em Áries. A palavra-chave de Vênus em Áries é o emotivo demonstrativo. Ou seja, é um emocional magnético, cheio de ideias e um sentido, um pensador rápido. Então inquieto, ardente, provocador, pode ser esmagador em sua agressividade, até mesmo afastando os outros. Normalmente costuma ser extrovertido e entusiasmado. Aliás, entusiasmado é uma excelente palavra para definir esse planeta nessa posição. Se destaca em situações sociais. A perspectiva é alegre e positiva. Costuma se apresentar bem, criativo e artístico. O Vênus em Áries, ele trabalha elementos de Netzach dentro de um fogo cardinal. Ou seja, a gente tem que a esfera venusiana, a esfera de Netzach, da emoção, esteja sempre pegando fogo, ela está sempre vibrando, ela está sempre dentro desse entusiasmo. Seja ele canalizado para o sexual, seja ele canalizado para a busca de diversos parceiros, seja ele canalizado para as artes, para a harmonia, ou para qualquer coisa que envolva trabalhar com o emocional. Mas significa que essa parte da sua árvore, ou seja, a sua área emocional, o seu lado direito da árvore, ele pulsa e ele vibra com uma velocidade muito alta. Vênus em Touro. A palavra-chave para Vênus em Touro é o emocional constante. Fiel e estável, seu sentido de tato altamente desenvolvido. Costuma adorar ambientes luxuosos e requintados. E tem um senso inato de valor dos objetos materiais. Costuma ser sensual e expressa essa sensualidade de uma maneira passiva. Deixa que as coisas venham até ele. Possui muito charme, uma boa aparência e provavelmente uma boa voz. Tem uma ligação íntima com a natureza, as flores e jardinagem. E também pode se sair bem em qualquer campo artístico. Costuma ser convencional e sociável. Suas emoções são profundas e estáveis. Quando se sente inseguro, se torna ciumento e possessivo. O Vênus, ele é o planeta regente de 2 signos, Touro e Libra. Em Touro, ele se sente extremamente bem no sentido yin, ou seja, ele tem essa fluência passiva. É a própria Oxum da riqueza. Ela trabalha com esse ambiente de gostar do material. Então gosta de coisas refinadas, coisas caras, um estilo material. Às vezes até causa um certo problema para entender direito esse símbolo, porque ele tem um tratamento que liga muito o emocional a um cuidado material. Ou seja, um Vênus em Touro, ele costuma ponderar o tanto que a pessoa gosta ou cuida de determinada pessoa, ou objeto, ou criatura, pelo tanto de conforto material que lhe é dado. Ou seja, ele tende a dar presentes caros ou ser uma pessoa generosa, numa oitava muito alta, mas por outro lado tende a se sentir inseguro quando não recebe esse conforto material da pessoa que cuida dele. Então você trabalha muito com essa ligação de um Netzach muito voltado para a terra, muito voltado para a matéria, voltado principalmente para bens materiais e toque e paz. Então normalmente gosta muito de massagem, óleos, perfumes, adornos, joias, vai curtir muito essa ideia da presença e uma relação direta entre arte, sentimento, emoção e materialidade. Vênus em Gêmeos. A palavra-chave para Vênus em Gêmeos é o emocional inconstante.
Costuma ser generoso, amistoso e desprendido. Vênus em Gêmeos necessita de muita liberdade. Ela gosta, ou principalmente vai procurar um parceiro que seja intelectual. E, se possível, que tenha senso de humor. É alguém que vai ser atraído pelo intelecto, por livros e por aventuras, e vai gostar mais das histórias que a pessoa tem para contar do que a própria pessoa. Às vezes falta permanência a maioria dos seus envolvimentos emocionais. Pode ser que se case muitas vezes. Seus valores em assuntos românticos podem parecer bastante superficiais, principalmente se não tiver planeta fixo no resto do mapa. Costuma ter modos agradáveis, um bom relacionamento com irmãos e vizinhos e um certo senso de família, embora não tenha raízes. Suas emoções estão mais no nível mental do que no nível sentimental. Vênus em Gêmeos é um Vênus intelectual, ou seja, é um Vênus leve. Ele vai gostar de ter muitas experiências, então, ao invés de ficar o tempo inteiro com uma só pessoa ou gostar de um tipo de pessoa, o Vênus em Gêmeos vai procurar conhecer diversas artes diferentes, diversos comportamentos diferentes, experimentar diversas situações diferentes. Então ele vai estar sempre buscando oportunidades de desenvolver esse intelecto. Então vai estar atraído por pessoas que tenham histórias para contar, mais do que pelo tipo de pessoa mesmo. Vai ser muito atraído por experiências. Então aquele gosto por viagens, o gosto por o espírito de mochileiro, vamos dizer assim. E vai atrair essa sensação. Então é um lado que torna o lado direito da árvore da vida extremamente leve e ao mesmo tempo volátil e fluido. Vênus em Câncer. A palavra-chave para Vênus em Câncer é o emotivo sensível. Idealista e poética, costuma gostar de coisas boas da vida. Costuma ser tolerante e raramente é um esbanjador. E possui muita sensibilidade e se magoa facilmente. Tenta manter esse fato escondido, se mantendo ocupado ou fingindo não se importar. É um Vênus que gosta de desfrutar de um lar e administrar um lar. E se não tiver uma casa para cuidar, vai tomar conta da casa dos outros. Segurança financeira e doméstica também é importante. É gentil, simpático e exala um tranquilo charme. Vênus nessa posição, as relações são instintivas e emocionais. Uma parceria, às vezes, pode buscar mais uma mãe do que uma mulher. E a mulher pode buscar mais um filho do que um parceiro. Vênus em Câncer trabalha muito com o lado emocional da árvore. Então, do lado direito ali, nós vamos ter Netzah vibrando numa frequência de água cardinal, né? Ou seja, a gente vai ter dois elementos água e um fogo. Então, ele vai estar trabalhando muito com uma energia emocional para fora. Então, é um Vênus extremamente cuidadoso, um Vênus extremamente que gosta de se apegar. Costumam ser ciumentos e possessivos diante daquilo que gosta, seja uma obra de arte, seja um objeto, seja uma pessoa. Vênus em Leão. A palavra-chave para Vênus em Leão é um emocional romântico. É um ardente e romântico, e pode ter até um comportamento teatral. Adora a vida e o amor apaixonado. Pode ser um arrivista, que gosta de dar festas suntuosas e adora gente elegante. Às vezes é muito orgulhoso, gosta de ser notado e de ser o centro das atenções. Roupas e aparências do rei são importantes para você. E, assim como as crianças, gosta de namoros dramáticos e excitantes. Tem a necessidade de ser aplaudido. Se não conseguir isso em casa, vai procurar em outro lugar. Sua boa percepção de cores lhe dá habilidade artística. Nas áreas de teatro, comunicação escrita e música podem atrair. Vênus em Leão trabalha com Vênus suntuoso, de exposição. Ele é um Vênus que vai trabalhar uma energia muito para fora, de imagem. Então a gente pensa em Netzah vibrando em fogo fixo. Ou seja, ele vai buscar os aspectos de imagem de Rockmal, os aspectos do fogo, e vai trazer isso para manifestação. Ou seja, um Vênus em Leão está sempre procurando uma aprovação. Seja um troféu, um reconhecimento, um eu te amo, e vai falar muito e demonstrar isso, né? Então pensa naqueles aviões que passam na praia assim com faixa, ou aqueles carrinhos que falam assim, poema, né? Fulano, eu te amo, que perambulam pela cidade. Então tudo isso é essa necessidade de demonstrar o amor. Por outro lado, quando isso é aplicado, ainda não veio de Netzah, para as artes,
Isso trata de obras grandiosas, como uma peça da Broadway, ou alguma coisa, um desfile de carnaval, uma escola de samba, ou algo que realmente seja muito suntuoso, sempre vai agradar esse Vênus em Leão. Vênus em Virgem. A palavra-chave para Vênus em Virgem é um emocional exigente. Costuma ser ordeiro e até mesmo científico em relação à sua aparência pessoal e à sua abordagem. É um Vênus que tende a analisar tudo o que faz, analisar as emoções e até mesmo tentar destruir qualquer sentimento natural ou espontâneo. Às vezes até mesmo tem vergonha de demonstrar suas emoções. Um Vênus em Virgem normalmente vai casar tarde ou até mesmo ficar solteiro, mas tem um relacionamento muito bom com amigos e colegas. Tem muita dificuldade em se entregar emocionalmente. Tende a compartilhar interesses profissionais ou intelectuais com os outros. Costuma ser retraído e tímido. Sente simpatia pelos infelizes. Poderia dar um bom médico ou enfermeiro se interessar por saúde e higiene. Vênus em Virgem era conhecida antigamente como a Vênus inquieta. Ou seja, é um Vênus extremamente exigente. Então nós temos aí um Vênus, Netzach, vibrando numa energia de terra mutável. Ou seja, ela tem a lógica mental atrapalhando absurdamente ao desenvolvimento energético emocional. Então, se a gente imaginar em termos de árvore da vida, o seu lado direito, que deveria ser extremamente expansivo e emocional, está ali vibrando com uma energia virginiana chata. Então Vênus em Virgem tende a achar defeito em tudo. Então, por um lado, isso é muito bom se ele for um revisor ortográfico, ou um corretor, ou um editor. Então ele trabalha muito com perfeccionismo. Por outro lado, em relações amorosas, isso é terrível, porque ele tende a observar todas as falhas do companheiro, da companheira. E isso acaba pesando muito e ele tende a se esconder, tende a ficar retraído. E muitas vezes acaba demorando para se entregar, demorando para casar, ou muitas vezes permanecendo solteiro ou solteira por toda a vida. Vênus em Libra. A palavra-chave de Vênus em Libra é um emocional compatível. Então, do mesmo jeito que a gente vê a energia de Libra, que busca o equilíbrio, a harmonia, o casamento e todos os relacionamentos sociais são extremamente importantes para essa energia. Ela gosta de estar sempre em companhia e de agradar aos outros. Ela tende a ser bem imparcial nos julgamentos e tem altos padrões de conduta social. Gosta de uma beleza e de um estímulo intelectual e sabe receber bem. Brigas, barulhos e discussões de qualquer tipo vão deixá-lo muito nervoso, já que seu sentido de audição é bem desenvolvido. Embora não seja guiado pelo dinheiro, essa energia também aprecia muito as coisas que o dinheiro pode comprar. Tem muito talento, mas a música e o desempenho em público, a pintura e a escultura são especialmente adequados para o seu temperamento. Vênus é outro regente de Libra. Então, da mesma maneira que ele tem touro, ele rege Libra. Então, os aspectos Yang de Vênus. Então, o que a gente vai ter aí? Netzach vibrando em aspectos de ar cardinal. Ou seja, o Netzach voltado para as cachoeiras, voltado para o superior, para as águas superiores. É uma outra visão dos filhos de Oxum. Então, essa ideia do Vênus em Libra, ela vai gostar muito de uma parceria. Ela vai gostar de provocar o parceiro e de ter e buscar uma cumplicidade no relacionamento. Então, ela vai se sentir extremamente seguro e vai querer sempre procurar um relacionamento de igualdade. Ao contrário, por exemplo, quando a gente vê Câncer ou Capricórnio, que busca aí não um companheiro, mas uma mãe num caso e um pai no outro, Libra vai buscar a igualdade, vai buscar o equilíbrio. Tanto na parte das artes, que vai buscar formas delicadas e todo um equilíbrio, e um bom gosto e um refinamento, seja em roupa, pintura, escultura, o que seja. Então odeia a forma grosseira. E assim como nos relacionamentos também vai procurar essa delicadeza e harmonia de convivência. Vênus em Escorpião. A palavra-chave de Vênus em Escorpião é um emocional intenso. Então, do mesmo jeito que a gente já tem falado aqui no curso, Escorpião vai para o fundo da caverna e busca a coisa mais intensa que puder. Suas emoções são muito profundas, seus desejos sexuais são fortes e passionais, tende a ser ciumento e misterioso, tem dificuldade em perceber os sentimentos dos outros.
Quando numa oitava alta, pode ser muito idealista, às vezes religioso ou até mesmo místico, mas com muita intensidade. Se sente desolado quando seus avanços são rejeitados e o seu amor pode facilmente se transformar em ódio. Mesmo seus gostos artísticos são coloridos por dramaticidade. O comportamento pode ser misterioso. Com aspectos desafiadores, pode ser uma pessoa que se sente extremamente insegura. O Vênus em Escorpião é um Vênus profundo. Então ele trabalha em Netzach em aspectos de água fixa. Ou seja, a gente tem uma paixão, um tesão, uma energia de Netzach, de emocional extremamente voltado para a matéria. Ou seja, ele vai pegar esses gostos, pegar essas vontades, essa arte e vai transformar numa arte performática. Então a maioria dessa ideia de ideias artísticas radicais ou extremas estão um pouquinho ligados com essa energia de Escorpião. Então fazer essas performances, às vezes sexuais ou às vezes afrontantes, tem muito a ver com essa energia também. Então no campo dos gostos, às vezes é extremamente passional. Quando se apaixona, pode até assaltar um banco junto com o namorado, porque vai se entregar. Mas se odiar, ele vai ser tão ciumento a ponto de, se for traída, pegar e cortar o pau do cara fora com uma faca. Vênus em Sagitário. A palavra-chave de Vênus em Sagitário é um emocional objetivo. Costumam ser emocionalmente idealista, também descontraídos, bem-humorados e até paqueradores. São amistosos, extrovertidos e gostam muito de liberdades. Tem muitos amigos e objetivo nas relações pessoais. Costumam ser honestos, seu gosto e sua moral são bastante tradicionais. Preferem uma abordagem clássica ao invés de qualquer outra coisa diferente. Costuma gostar de uma vida ao ar livre e de esportes, viagens, prazeres, diversões e jogos. Vênus em Sagitário, assim como a outra energia de Sagitário, costuma trabalhar em observar o que está em volta e fazer uma regra. Então é muito comum o Vênus em Sagitário gostar de um determinado tipo de pessoa ou de característica na pessoa amada e buscar sempre um parceiro naquele tipo de emoção. Então se a pessoa gosta, por exemplo, de loira, ele vai tentar sempre ter uma namorada loira. Se gosta de japonesa, se gosta de morena ou de ruiva, vai tender a se tornar um especialista. Do mesmo jeito que o Mercúrio em Sagitário tende a ser um mestrado, doutorado e seguir uma carreira acadêmica, da mesma maneira o Netzach ele vai buscar seguir essa carreira acadêmica, entre aspas, dentro do amor. Então é muito comum, talvez, a desilusão das pessoas com essa energia, porque elas procuram o príncipe ou princesa encantada. Então elas idealizam algo que lhe interessa e eles tendem a se tornar o maior especialista naquilo. Porém, as pessoas são cheias de falhas e, por ele não conseguir, às vezes, encontrar um parceiro que atinge essas expectativas, essas pessoas se tornam infelizes. Então a ideia é que, dentro de uma ideia de Sagitário, você busque os parceiros, mas eles sempre vão ter um pouquinho de uma mesma característica. No mesmo tempo, nas artes, ou música, ou gostos pessoais, o Vênus em Sagitário tende a estar trabalhando sempre dentro das mesmas especializações. Eles costumam ser extremamente especializados em determinado tipo de arte ou determinado tipo de ciência, o que quer que tenha desenvolvido o seu gosto pessoal. Vênus em Capricórnio. A palavra-chave para Vênus em Capricórnio é um emocional dedicado. Normalmente costuma ser bastante inseguro. E para compensar esse senso de inadequação, pode partir em busca de status e bens materiais. Aparentemente frio e calculista numa abordagem de casamento e de associações, tenta se proteger, já que teme muito a rejeição. Para essa energia é difícil demonstrar a ternura que realmente sente. Acaba se tornando orgulhoso e reservado na conduta em público. Muitas vezes reprime suas emoções e sua sexualidade, mas no fundo é muito sensual, até mesmo lascivo. Vai muito devagar com os relacionamentos românticos e pode tanto escolher um parceiro mais velho e mais maduro, no caso de uma mulher, quanto alguém muito mais jovem ou no caso de um homem. Então a relação é mais de procurando um pai, no caso de uma mulher, ou procurando uma filha, no caso de um homem, alguém para tomar conta. Vênus em Capricórnio lida muito com hierarquia, né? Então é um Netzach que está vibrando aí uma terra cardinal. Ou seja, a parte de arte ela tende a ter um emocional extremamente militarizado. Então não é que essa pessoa não goste da outra pessoa,
mas ele procura ver em si uma relação hierárquica. Então alguém tem que mandar e alguém tem que obedecer. Então é muito comum esse relacionamento estar conectado com aspectos de bondage, ou de submissão, ou de dominação, onde uma das pessoas exerce um controle e uma dominação a respeito da outra. Vênus em Aquário. A palavra-chave de Vênus em Aquário é o emocional desprendido. É um emocional sereno, tranquilo, calmo, amistoso e altruísta. Prefere gostar de muitos do que amar a uma pessoa só. Guia-se por suas próprias normas e regras. Amizade colorida é uma palavra muito importante em seu vocabulário. E não se importa se é ou não aceitável socialmente. Suas atrações românticas frequentemente são súbitas e nem sempre duradouras. Seus parceiros precisam ser amigos além de amantes. E você espera uma estimulação mental e muita variedade. Não costumam ser possessivos e fogem de qualquer pessoa que queira amarrá-los. Vênus em Aquário trata do lado direito expansivo da árvore da vida. Então, Netzah vibrando em contato direto com Roquimar. Netzah vibrando em contato com a esfera da expansão, em todos os sentidos. Então, ele costuma gostar de arte no sentido performático, mas muito mais do que Escorpião no sentido exótico, ou completamente original e diferente. E o mesmo caso em relacionamentos. Então, tende a ter relacionamentos diferentes do normal ou diferentes do padrão e às vezes até mesmo chocantes. Vênus em Peixe. A palavra-chave é o emocional compassivo. Então, de todas as energias do zodíaco, o Vênus em Peixes trabalha com energia mais gentil, compassiva, prestativa e terno. Costuma ser compreensivo e normalmente bastante espiritualista, romântico e sensível. Precisa de amor e ternura, e sem amor se sente perdido. Como possui uma intuição altamente desenvolvida, se relaciona muito bem com a arte, poesia, natureza e os animais. Extremamente criativo e pode inspirar a criatividade nos outros. Só precisa tomar cuidado que essa extrema sensibilidade pode deixá-lo vulnerável a ataques astrais, possessões ou energias densas. Sabendo disso, muitas vezes sofre em silêncio, ou pode se tornar muito reticente. Muitas vezes se dedica à cura ou a cuidar dos infortunados. Vênus em Peixes traz um aspecto muito curador do zodíaco, muito de sentir. Então, ele, como oposto de Vênus em Virgem, tudo que Vênus em Virgem acha de defeito nos outros, Vênus em Peixes tende a acolher esse problema. E isso, às vezes, causa um problema na vida da pessoa. Por exemplo, ela está com um parceiro que bebe, que bate, que abusa, e de repente não larga, porque ele sempre acha que vai conseguir tomar conta ou cuidar do outro. Então ele tende a só enxergar os pontos positivos de um parceiro ou de um relacionamento. Também tende a se apaixonar por quem gosta de arte, poesia e trabalha nessa energia similar. Então é um Vênus extremamente dócil, extremamente com muito sentimento. Quando a gente percebe na ideia da árvore da vida, é um Netzah ali de água mutável. Então ele vai ter o quê? Ele vai estar trabalhando numa vibração extremamente de água dentro da mente, ou extremamente sensível e poética. E é isso que ele vai buscar num parceiro, numa parceira, em arte ou nas coisas que lhe agradam, arquitetura, romance, etc. Vênus normalmente vai cuidar de aspectos que a pessoa se sente bem, aquilo que ela deixa se penetrar. Então, com isso analisado, com esses primeiros passos dentro do teu mapa, você já consegue fazer essa cruz de personalidade. Então, no eixo principal, né, Sol, Lua e Ascendente, e ali no eixo horizontal nós vamos ter o intelecto do Mercúrio com os aspectos emocional de Vênus. Então, antes de ir para a próxima aula, eu queria que você pegasse o teu mapa, olhasse direitinho esses 5 aspectos, 5 planetas, e tentasse traçar e já fazer umas anotações para ver que ponto você já está direcionado dentro da sua verdadeira vontade. Então a gente se vê na próxima lição quando a gente for estudar Marte.